Oi. Bom, galera, boa noite. Acho que eu já fiz essa apresentação para alguns do time, mas não para todo mundo. Tem muita gente que não participou, não viu. O tema hoje é teste de performance. Acho que alguns aqui viu essa apresentação, mas tem muita gente que não viu. Espero que dessa vez a gente consiga aproveitar a gravação e ela não seja perdida como foi perdida a última. Então, lá, o que a gente vai falar hoje? Tem um índicezinho aqui, então a gente vai falar o que é teste de performance, por que realizar, os tipos de teste, fases e um caso de uso rápido. Eu esqueci de tirar o JMeter aqui, que a gente não vai mostrar o JMeter, tá? Mas eu só esqueci de tirar do índice. Mas vamos lá. O que é teste de performance? Bom, primeiramente, é um tipo de teste que tem como objetivo validar o comportamento do sistema em situações extremas de acesso. Então, hoje a gente sabe que muita coisa está em cloud, muita coisa está aberta, muita gente acessando, a internet é uma loucura. Então, muitos sistemas hoje têm uma quantidade de acesso muito grande. E a gente tem que fazer esses testes para poder garantir que o sistema mantenha um bom comportamento com uma grande quantidade de acesso. Então, para isso que vem o teste de performance, e dentro dele existem várias subdivisões, né? E por que realizar? Bom, primeiramente, a questão de qualidade, nada mais justo, a gente trabalha com teste, a gente sabe que o quão qualidade é importante. A questão de segurança, a segurança é bastante importante, porque uma grande quantidade de acesso dentro de um sistema que não esteja desenvolvido corretamente, então com a sua devida capacidade estabelecida, pode quebrar, pode abrir abertura, abrir brecha de segurança e tudo mais, então é importante. E a questão de confiança, então quando a gente tem toda a questão de marca, então é importante a gente ter essa segurança ali e aquela garantia de que o teste e o projeto consiga aguentar a quantidade de acessos altas que a gente planeja, ou que a gente pensa que pode acontecer. E quais são os tipos de teste de performance? Bom, tem algumas definições. Primeiramente, ele é um tipo de teste não funcional. Então, a gente sabe que tem as diferenças ali do funcional e não funcional. E dentro dele existem alguns subtipos, mas os principais são esses três aqui, que é o que a gente vai abordar. Minha câmera está na frente? Não, não está. Deixa eu só jogar aqui para cima. Primeiro é o teste de carga. Qual que é a ideia do teste de carga? Bom, a gente vai fazer o lançamento de um novo serviço, de um novo sistema e tudo mais, e a gente tem que garantir que esse sistema consiga suportar a carga esperada. Sei lá, a gente vai lançar um sistema que a gente sabe que tem uma carga de 20 mil usuários. A gente tem que garantir que ele vai suportar os 20 mil usuários sem nenhum tipo de degradação, de quebra e tudo mais. Então, para isso que serve o teste de carga. Depois, teste de estresse. A gente hoje tem muitas situações de sazonalidade, onde a gente sabe que por dia a gente tem 10 mil acessos, mas vai ter um dia que a gente vai ter 100 mil. E a gente está preparado para isso? Nosso sistema vai suportar essa quantidade de carga, essa quantidade de pessoas desse pico? Então a gente tem que fazer esse teste de estresse para poder garantir isso. E, por fim, o teste de capacidade, que é um teste normalmente mais longo, mais demorado, no qual a gente vai medindo a capacidade do sistema até a gente chegar num ponto que a gente entende que, cara, que é o máximo dele aqui, onde a gente começa a perder request, começa a ficar lento e tudo mais. É um teste mais demorado, dá um trabalho desgramado de fazer e que exige um planejamento muito longo e tem que ser bem estruturado. E quais são as fases? Muito se ouve, quando a gente escuta de falar de teste de performance, é muita galera colocando ferramenta. Pô, ferramenta, falou teste de performance, a primeira coisa que alguém vem falar é JMeter ou K6. JMeter, K6. Só que, a ferramenta, ela é só um detalhe dentro de todo o escopo. E o teste de performance, sim, tem fases de planejamento. Ele é quase um projeto novo, um projeto próprio para poder fazer os testes. E a gente tem que fasear ele para poder conseguir desenvolver e aplicar ele da melhor maneira possível. Então, tem algumas fases que é planejamento. A gente precisa, primeiramente, entender qual é o objetivo do teste. Eu mostrei para vocês os três tipos. A gente tem que saber, qual teste que eu quero fazer? Eu tenho um objetivo ou eu quero simplesmente sair tacando request da torta e à direita? Isso não é certo. Então, a gente tem que saber qual é o objetivo para, a partir daquilo, a gente conseguir terminar o planejamento e saber a melhor forma de aplicar aquilo. Então, definir o objetivo, definimos, vamos fazer um teste de carga, beleza. Qual que é a volumetria? A volumetria é o quê? A quantidade de acesso que a gente vai precisar alcançar naquele projeto. Então, a gente tem que definir isso. E o outro passo é o fluxo a ser testado. Então, a gente tem um sistema grande, com um monte de funcionalidade, a gente não vai sair testando todas as funcionalidades. A gente tem que entender qual a funcionalidade mais core e qual é que vai ter mais quantidade de acesso para a gente poder fazer o teste. Então, a gente vai fazer, o login? Não sei. É o cadastro? Não sei. Então, tem que ter isso definido na fase de planejamento. Então, definimos isso na fase de planejamento, vamos para a fase de preparação, que é o quê? Onde a gente vai criar o script dessa execução, que aí entra a ferramenta. Então, a gente pode usar K6, pode usar JMeter, pode usar Locust, tem várias ferramentas, mas a gente tem que tentar enquadrar a que se encaixa melhor ali para a nossa situação, para o nosso cenário. Hoje em dia, as duas maiores são
K6 de JMeter. JMeter é bem antigo, de 1930 quase, e K6 já é um pouco mais recente. Então, e JMeter também é em Java, então algumas pessoas fazem cara feia só porque é em Java, mesmo sendo uma ferramenta bem ampla, e quase que um canivete suíço. E a partir disso, criamos o script, pensamos em massas de teste. É um ponto bem importante na fase de teste de carga, é ter a massa. Você precisa das massas que você vai utilizar para os seus testes. Então, em situações, as massas são até critérios de sucesso ou não sucesso da execução do teste. Então, se você tiver poucas massas para você fazer um teste muito pesado, pode causar algum tipo de problema, cache e tudo mais. Então, você precisa de uma grande quantidade de massa para poder fazer os testes. Smoke test. Então, poxa, eu fui lá, preparei o meu script, tenho massa, vou começar a fazer um smoke, que é o quê? Pegar o meu script e começar a dar uma rodada ali, ver se ele está funcionando certinho, se está tudo certo, se as coisas que eu tenho de monitoramento que está aqui embaixo estão funcionando, estão pegando as requests que eu estou mandando. Então, é para fazer nada mais do que o smoke test, que é o que a gente está acostumado a fazer. Eu acho que eu esqueci só do EC, mas tudo bem. Que é aquele teste ali de fumaça mesmo. Depois, baterias. O que são baterias? Depois, mais na frente, eu vou mostrar, mas são as nossas execuções. Então, normalmente, o teste de carga, quando a gente vai fazer um teste de performance, a gente não simplesmente abre o sistema e taca 100 mil requests. A gente vai faseando. A gente começa com 5 mil, depois a gente passa um tempo, a gente vai para 10 mil, 15 mil e tudo mais, até chegar ao objetivo e muitas vezes superar. Ambiente. É extremamente importante a gente definir qual é o ambiente. Então, a gente tem ambiente aqui, ambiente denso e tudo mais, a gente tem que saber qual é o ambiente, qual vai estar preparado para aquilo. Então, a gente tem que ter esse ambiente próprio. Algumas pessoas falam, pode ser produção? Se você puder, em algumas situações pode. Se você tiver que fazer só consultas e tudo mais, você pode usar produção, mas em casos de cadastro e tudo mais, não pode. Tem que criar um ambiente próprio. Então, tem que ter isso. E a questão do monitoramento também, que é bem core. Você tem que ter observabilidade daquilo, porque você precisa acompanhar o teste. Então, você vai subindo as requests, tem que ver se está consumindo memória, se está consumindo CPU, se está dando lentidão, se está dando algum log de erro e tudo mais. Então, é bem importante ter essa fase de monitoramento. E ter isso configurado também. Então, é importante ter uma ferramenta, ter um Datadog apontado, configurado, um Grafana e tudo mais, ou qualquer outra ferramenta de observabilidade. Depois disso, tem a execução. Então, temos a execução das baterias. Então, a gente foi lá no planejamento, entendeu qual é o objetivo, preparação, preparamos as baterias. Depois a gente vai para a execução. A gente vai executar as baterias que a gente planejou. E a partir disso, a gente vai para também acompanhando nas APMs, que são as ferramentas ali de monitoria, Datadog e tudo mais, e executa todas as baterias. E, por fim, a gente vai para a análise de resultado. Então, muito naquela ideia. O teste de performance, ele não é tipo, se deu verde, está certo. Não. Às vezes vai dar tudo verde, vai dar tudo certinho, mas ele ele foi executado, mas não está legal. Não foi com sucesso. Ele foi executado com sucesso, mas o objetivo não foi alcançado. Porque ou foi mais lento do que o esperado, ou não suportou a carga e tudo mais. Às vezes na pipe vai estar tudo certinho, mas não alcançou o objetivo que a gente queria. E aí analisar esses resultados e ter um conclusivo, que é, executamos o teste, vimos a situação, colocamos as baterias que a gente tinha planejado e não suportou, não alcançamos nosso objetivo e tudo mais. Então, a gente vê que o teste ele é muito analítico, ele não é só binário, ele não é sim ou não. Você tem que analisar, você tem que fazer, e de fato ele é um teste, eu vou dizer burocrático, mas eu acho que não consigo achar outra palavra melhor. Ele exige custoso, ele exige as etapas, exige essa análise, exige essa verificação, essa análise dali do que está sendo executado para você garantir a qualidade. E aqui eu coloquei um caso de uso para poder explicar. Lançamento de uma nova funcionalidade de pagamento, e aí eu coloquei aqui no dia 20, uma nova funcionalidade de pagamento vai ter uma grande quantidade de acesso, e todo mundo sabe que a maior quantidade de acesso ali é na abertura do mercado, entre as 9 às 11, o sistema tem uma média de acesso de 100 mil usuários por hora. Então, tipo assim, poxa, a grande quantidade. Se a gente for lançar algo novo, a gente precisa garantir que o sistema funcione nesse período sem nenhum tipo de perda de dados ou lentidão. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Planejamento. A gente vai garantir que a funcionalidade suporte a carga esperada. Então, a gente já sabe que o objetivo do teste é uma carga, um teste de carga. Então, beleza. Já sabe que a volumetria é o quê? 100 mil usuários por hora, mais ou menos. Tempo de resposta. Normalmente existe uma regra de mercado que é, se você está falando de API, quanto mais baixo de 1 segundo, melhor. Lógico que vão ter APIs que são mega pesadas, trazem bastante dados, então ela acaba sendo um pouco mais pesada, mas só que a API tem que ser rápido, tem que ser milissegundos. Então, mas a gente definiu aqui que vai ser um tempo de 2 segundos no máximo.
A preparação, a gente vamos criar o primeiro script, vamos pegar o fluxo ali de pagamento, vamos criar um script utilizando o JMeter ou K6, depende. Vamos criar 4 baterias, que é o quê? Vamos criar 4 cenários de execução para a gente alcançar o nosso objetivo. Eu acho que eu explico aqui. E quais são e aí uma explicação do que seria o TPS, que é o que eu vou explicar para vocês, e o TPM. TPM são o quê? Transações por minuto. É muito importante a gente ter essa ideia, porque é aí que a gente consegue entender melhor o nosso teste e a nossa aplicação. E transação por segundo. Então, olhando aqui, vendo a nossa situação lá de 100 mil usuários ali por hora, a gente teria mais ou menos isso aqui, 1.700 usuários por minuto e 29 usuários por segundo. Então, a gente já tem uma ideia de, o TPS que eu preciso alcançar é esse, que são transações por segundo, tem que alcançar pelo menos isso. Então, eu vou criar baterias. Então, eu criei a primeira bateria de 5 mil usuários em 300 segundos, que seria aproximadamente 5 minutos. A gente tem um TPS de 16, são 16 usuários por segundo. 7.500, está vendo que eu vou escalando? Esses usuários já tem um TPS de 25, já está próximo do nosso objetivo. Depois, 10 mil usuários em 300 segundos também, que são 5 minutos. E é importante ter esse tempo de 5 minutos, porque se a gente simplesmente coloca 10 mil usuários em 1 segundo, a gente não está validando um comportamento, a gente está vendo só o pico, não está vendo se a aplicação se comporta legal. Então, a gente tem que dar esses 5 minutos para ela sentir aquela quantidade de acesso muito grande e ver qual vai ser o comportamento dela ali. Então, TPS de 33 e, por fim, 15 mil usuários em 300 segundos. Ah, Lucas, mas a gente tinha um objetivo de 29 de TPS, por que a gente está fazendo mais? Porque, assim, não adianta só chegar no 29, a gente tem que, vamos dar uma forçada um pouquinho mais, porque se chegou no 33 e foi tranquilo, vamos tentar 50? Porque se a gente tenta 50, a gente tem até uma segurança maior de que, a gente está esperando 100 mil, mas os nossos testes até o TPS de 50 foi tranquilo. Então, a gente tem aquela tranquilidade, então vale a pena. A preparação. Executa o script que a gente foi criado no smoke test. Depois valida o ambiente, vê se está com todas as condições necessárias para execução, vê se está tudo certinho, se a observabilidade está ligada, se o Datadog está funcionando e tudo mais, GCP ou qualquer coisa que possa validar isso. Valida as ferramentas e tudo mais. E um ponto bem interessante aqui, que é o que a gente vai fazer aqui dentro, é a questão de você comunicar as áreas envolvidas, porque o teste você tem que comunicar com todo mundo que vai estar envolvido naquilo, que, eu vou fazer um teste de carga no ambiente tal, no dia tal, no horário tal, e segue as áreas envolvidas para que não seja, galera do nada, que é isso? 100 mil usuários aqui do nada? Para as áreas não ficarem, desesperadas sem saber o que está acontecendo. Então, é importante essa fase de preparação ali também ter essa comunicação. E aí a gente pode pensar chat, e-mail e tudo mais, depende da situação. Aqui no nosso caso a gente vai utilizar o chat, mas vamos lá. A execução. Aqui eu coloco a notificação das áreas envolvidas e executando as baterias que a gente tinha definido ali no horário e tudo mais. E aí outro ponto também, como eu falei, esse teste ele não é um teste que você faz sozinho, só quer. A gente precisa de muitas pessoas acompanhando, precisa da galera de DevOps, nosso Class Cloud, precisa de um dev para poder olhar log, ver o que está rolando ali, porque ele vai ter conhecimento ali dos logs também. Tem que ter mais pessoas envolvidas para ajudar na investigação e tudo mais. Então, executamos ali as baterias. Notificar quando terminou. Terminou os testes, também notificar todas as áreas que estavam envolvidas ali. Terminamos, então por enquanto está tranquilo. Oxe, voltou. Ah, tá. Conclusão. Depois da execução, vamos analisar os logs. Teve algum erro nos logs? Deu um erro XPTO. Vamos verificar o que aconteceu. Estourou memória. Possivelmente vai rolar nos logs também. Deu algum alerta em alguma ferramenta. Vamos verificar. Ou não deu nenhum erro, então vamos seguir em frente. Verificar os comportamentos na APM. Ver se o tempo de resposta que a gente esperava foi alcançado. Ver se a quantidade de requests que a gente planejou também alcançou lá. Colocar isso tudo de uma forma... Fazer isso tudo de uma forma bem criteriosa e bem calma para que a gente consiga, de fato, saber se atingiu o objetivo ali nos testes. Por fim, montar um consolidado, que é onde a gente vai colocar todas essas informações. Então, a bateria X, a gente rodou tal horário, esses foram os resultados da APM. Foi essa quantidade de request, esse foi o consumo de memória, esse foi o consumo de CPU, e o comportamento está dentro do esperado, ou não está dentro do esperado. Tem que colocar isso bem detalhado para que a gente garanta que aquilo ali deu certo ou não deu certo. Então, a gente tem que dar esse feedback, a gente precisa colocar isso de, cara, não deu certo, ou deu certo, e tudo mais. E é isso. Boa.